Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos na nossa casa, lá na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e também a nossa família. A gente faz a leitura do livro, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Vamos. Lição 81, no Paraíso. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão, através da simpatia particular. Mas não é assim. O mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos, no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito às persistentes lutas e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo, e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro, ante a verdade. Mas desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo acima de tudo que com Jesus, o sofrimento a retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas exceltudes do paraíso. Lição 81, no paraíso. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Boa noite a todos, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Esse versículo que Emmanuel traz na nossa reflexão é uma das passagens do Calvário. Bom, eu acho que não preciso nem dizer que essa é uma das narrativas mais icônicas das anotações dos apóstolos. Nesse cenário, nessa parte do capítulo que Lucas narra, é uma das partes finais do Calvário, onde Jesus carrega as cruzes no ombro, onde, infelizmente, ele finalmente se encontra com a crucificação. Nesse momento, Jesus passa por muitas pessoas que reagem de forma diferente com a situação. Algumas pessoas lamentam o que está acontecendo com Jesus por serem grandes admiradores dele. Algumas pessoas choram e Jesus as consola, mesmo ele passando pela situação muito difícil. Algumas pessoas agridem e outros zombam de Jesus. Contudo, um personagem que inspirou muito a nossa reflexão hoje, que Emmanuel traz para nós, foi, na verdade, uma pessoa muito corajosa. Uma pessoa dentre toda aquela multidão teve uma grande coragem, ele saiu da sua própria inferioridade espiritual, tomou consciência de si mesmo e tomou a palavra em defesa de Jesus. Quando um dos ladrões crucificados estava zombando de Jesus, essa outra pessoa tomou a defesa do Cristo. Esse era o outro ladrão. Esse outro ladrão, ele fala pro outro que o castigo que eles estão recebendo era justo. Ele aceitava de bom grado aquilo que estava fazendo com ele. Porque ele sabia, ele tinha consciência do que seus atos foram errados. E nada mais justo ele sofresse o que estava acontecendo com ele. Mas que Jesus não merecia aquilo. Tanto que o mestre mesmo fala, né? Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem.
E esse ladrão parecia que conhecia Jesus, ou pelo menos tentava alcançar um pouco desse pensamento do mestre. Tentava alcançar a claridade das lições de Jesus. Tentava alcançar a luz dele dentro dele. Tentava alcançar algo maior, mais elevado, através das lições de Jesus. E por isso ele toma a defesa do mestre naquela hora e toma consciência de si mesmo. Que é muito interessante que a gente pega esse texto do Emmanuel, que ele narra que Jesus desmistificou o conceito de paraíso, de reino dos céus. Não como um lugar físico onde nós iremos depois que nós partimos através da morte corporal, mas sim uma conquista interior, um estado de espírito, de alegria, de plenitude, que se dá através de uma reforma comportamental, sentimental e mental. Ou seja, uma reforma completa. O que Emmanuel relata muito nesse texto é que, apesar de todos os erros passados que nós cometemos, nós podemos, sim, com coragem, se nós tivermos boa vontade de verdade, de querer aprender com nossos erros, queremos absorver as lições de Jesus nessa grande tratamento do amor que o Mestre nos convida, nessa grande compaixão que ele nos inspira com a vida, com as pessoas, assim como ele mesmo teve, essa grande conquista de si mesmo, nós precisamos tomar esse remédio, mas primeiro, não ficarmos presos na culpa, que é um processo muito natural, que quando acontece de nós nos arrependermos do que nós fazemos. Um grande exemplo são dois apóstolos de Jesus, Pedro e Judas. Os dois, eles passam por um processo de um grande sentimento de culpa. Afinal de contas, os dois abandonaram o grande amigo deles na hora mais complicada da vida do nosso amigo divino, onde aconteceu a crucificação, eles traíram e negaram Jesus. Só que um deles teve a coragem de cair em si mesmo, tomou conta daquilo que fez e não ficou só preso na culpa de ter traído o amigo, mas sim trabalhou junto com Jesus, em espírito, buscando o Cristo que Jesus despertou dentro dele. E trabalhando junto com Cristo Jesus, não para os outros, na, na divulgação das lições de Jesus, na divulgação do amor, da compaixão entre todas as pessoas, e se tornou o grande fundador da Casa do Caminho. Se tornou Simão Pedro, uma grande referência para os cristãos da época, um grande pai para muitos dos necessitados, e uma grande referência para nós mesmos de reforma íntima, um grande exemplo, que até mesmo um pescador rude, brigão, uma pessoa de temperamento curto, pode se tornar uma pessoa mansa, carinhosa, fraterna e até paterna de muitas pessoas. Então, Emmanuel traz muito para nós essa reflexão, de não nos prendermos nos nossos erros passados, aceitarmos aquilo que está na lei de causa e efeito, ação e reação, mas não desanimarmos. Porque se nós tivermos uma vontade verdadeira de querermos sermos melhores, então o jugo é suave e o fardo fica mais leve. Vamos então elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, rogando pela misericórdia do Mestre, rogando pelo amor a Ele, o amor dele para toda a humanidade. Pedimos aos nossos guias espirituais da Falange Unidos para o Bem e também os guias espirituais particulares de cada um de nós, que abençoe a nossa prece, esse momento que nós nos conectamos em pensamento, e vamos rogar que o Mestre traga as lições de nossos amigos de luz aos nossos corações, possa nos ajudar no nosso processo de cura, no nosso processo de auto-melhoramento, ajudar nas nossas relações com nossos amigos, familiares, e até com as pessoas que nós não gostamos tanto, com nossas relações difíceis, que o Mestre possa abençoar-nos,
nos dando a sua sabedoria para os momentos complicados, que nós possamos ser instrumentos de paz, que nós possamos ser grandes mediadores, pacíficos e pacificadores também. Nós possamos, através dos nossos pequenos exemplos, cultivar a paz em todo o mundo. Porque também gostaríamos de pedir a Deus que interceda por nós, que interceda nesses conflitos armados ao redor do planeta, que o Mestre Jesus possa arrancar o egoísmo, o orgulho e todo sentimento que divide a humanidade em nações, em bandeiras, em povos, possa inspirar em nós a verdadeira fraternidade, pois na verdade somos sim uma mesma família, mas que muitas vezes nós construímos barreiras. Então pedimos que o Mestre nos inspire, que nós possamos fazer o nosso melhor, nossa pequena contribuição naquilo que nos compete realizar, para que a paz no mundo se consolide, para que todos nós sejamos uma grande família. Que o Mestre possa amparar todos aqueles que têm fome, seja a fome do pão, ou de uma palavra amiga, de um amigo, de um abraço, de uma consolação. A todos encarnados e desencarnados que necessitam da luz e da paz. Todos aqueles que nós amamos e todos aqueles que nós temos em pensamento na nossa prece. Que a paz de Jesus e o seu amor eterno, sua grande misericórdia seja conosco, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. E não nos deixe nos cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.